Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, nos reencontramos nesta manhã de quinta-feira, hoje 7 de fevereiro. Para que aqueles que estão conosco nesta manhã não sabem, hoje comemora-se o dia do gráfico. Parabenizamos a todos estes profissionais que trabalham nesta profissão. Opção para a Vida vai estar hoje trazendo a segunda parte desta mensagem ministrada pelo irmão Davi Porto de Moraes sobre missões. Jesus deu uma ordem para todos os seus discípulos. Ele chamou: vinde a mim, todos. Depois ele deu uma ordem, uma segunda ordem: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Por exemplo, o programa Opção para a Vida. Há 27 anos, vamos comemorar 28 anos este ano, no dia 15 de abril deste ano. Tem procurado cumprir esta ordem imperativa de Jesus. Aqui nós não estamos fazendo propaganda religiosa, aqui nós não estamos fazendo proselitismo, aqui nós não estamos fazendo outra coisa senão pregar as boas novas de salvação. E nós temos tido muitos frutos daqueles que nos procuram posteriormente e dizem: pastor, sou filho na fé do programa Opção para a Vida. Tenho encontrado pessoas já casadas, pai de família, diz: olha, eu me converti quando era adolescente, quando era jovem, assistindo o senhor pregar há 27 anos atrás. Isso tem acontecido. Pessoas que eu nem as conheço, mas me procuram e externam o seu sentimento de ter sido alcançado através do nosso programa. E eu fico feliz porque vejo que a palavra de Deus não voltará para ele vazia, antes fará aquilo que lhe apraz. Por isso, nesta manhã você vai ter a oportunidade mais uma vez de ouvir o Davi Porto de Moraes trazendo a conclusão sobre esta palavra muito importante sobre missões. Antes, desejamos fazer uma oração por você que está conosco agora. Pai, muito obrigado por esta manhã, quando nós abrimos mais uma vez os ouvidos da alma e o nosso coração para recebermos a Tua inspirada palavra, que Tu se instrumentalize do Teu servo, deste Teu filho tão jovem, para que aqueles que hão de ouvi-lo sejam alcançados. Abençoe-nos nesse restante de dia e fica conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o jovem Davi Porto de Moraes. Às vezes a caminhar até para outros lugares. Ele vai às religiões, ele vai aos prazeres, ele vai ao dinheiro, ele vai a vários lugares, mas ele não encontra saída. Todos os ambientes que ele ainda está são ambientes de trevas, que não o ensinam, que não o conduzem à luz, que não o conduzem à salvação. E por vezes esse homem chega desesperado, irmãos. E por vezes esse homem desesperado tenta tirar a sua própria vida, ou se desfaz da sua própria vida, ou a sua vida perde o sentido e ele começa a andar como um zumbi nesta terra, apenas vivendo, acordando e dormindo e tentando diminuir o vazio que está na sua alma. E em busca disso, o milagre acontece, porque nós vamos ver, irmãos, que imediatamente, irmãos, e preste atenção que coisa maravilhosa que o texto nos mostra, porque o carcereiro estava em trevas, não estava? Estava tudo escuro na prisão. E Paulo também estava em trevas naquela prisão, não estava? Mas milagrosamente, irmãos, Paulo percebe no escuro que aquele homem está tirando a espada para tirar sua própria vida. Por que Paulo percebe isso? Porque a luz do Espírito Santo já estava em Paulo. E Paulo não andava mais em trevas, mas com o Espírito Santo nele, ele agora tem discernimento para ver o que está acontecendo ao seu redor. E é aqui, irmãos, que acontece o segundo milagre, porque no momento em que
agora o processo de arrependimento, de reação humana a toda a sua realidade, aquilo que a Bíblia vai chamar, os teólogos vão chamar de processo de arrependimento do homem, de entender, de compreensão da sua própria realidade. É nesse momento que a primeira luz do Evangelho, ela começa a brilhar. E no momento de trevas, no ambiente de trevas, tá certo? Ela brilha como brilhou e em alta voz, como aconteceu com Paulo, que vendo a realidade daquele homem que estava para matar e tirar sua própria vida, ele grita: não faças tal coisa. E isto é a primeira voz do Evangelho, irmãos, que os homens que foram trazidos à vida de novo começam a ouvir. E isso pode acontecer, irmãos, numa igreja como essa, durante um culto, mas não só aqui. Ela pode acontecer, por exemplo, no leito de um hospital. Ela pode acontecer, por exemplo, quando o homem está na mais pura depravação, no charco de lama, como o filho pródigo, se vocês lembram bem a história, que estava com os porcos, jantando junto com os porcos. Isso pode acontecer, irmãos, talvez no momento último da vida e do último suspiro da vida. Isso pode acontecer enquanto você está, se assim há alguém que aqui está dessa maneira, lá no quarto escuro da solidão, onde você se trancou e não quis mais contato com ninguém porque a sua vida perdeu o sentido. E é nessa altura que a primeira voz do Evangelho, com a vida que o Espírito Santo já trouxe, ela vai clamar e vai dizer: não faças tal coisa, há uma saída para você. E essa é a voz do Espírito Santo, o poder do Evangelho, já trazendo os primeiros focos de luz sobre a vida daquele que não tinha vida e que será alcançado pelo Evangelho de Cristo. Quantos de nós, irmãos, temos parentes, filhos, maridos, esposas, avô, mãe, pai, tios, amigos que não estão nessa situação? Quantas vezes você já orou por eles? Quantas vezes você já pregou o Evangelho para eles? Quantas vezes você já fez isso? E a luz ainda não raiou. Porque o Espírito Santo sopra aonde quer. E a obra não é sua. A obra é do Espírito Santo de Deus. Então requer e necessita de paciência. E a Bíblia diz aqui no versículo 29, acompanhe comigo. E ainda no ambiente sobrenatural, por favor. Nós vamos perceber, irmãos, que ao ouvir aquela voz que gritava: não te faças mal nenhum, pois todos aqui estamos. O carcereiro então pede o que, irmãos? Uma luz. E no ambiente natural nós sabemos que a luz pode ser produzida pela energia, pelo fogo, por muitas coisas. Mas no ambiente sobrenatural, irmãos, e espiritual, só há uma luz. E quem é essa luz? Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E nessa hora, involuntariamente ou não, ou já entendendo, nós vamos perceber agora esse homem que está no processo de arrependimento, ele agora solicitando o que, irmãos? A luz. Ele não quer ficar mais em trevas, ele quer agora perceber que voz é aquela que o chamou para ser salvo, que o livrou da morte. Então ele pede a luz, e agora a luz começa a brilhar, o dia começa a raiar no coração daquele carcereiro. E é assim nas nossas vidas, irmãos, quando por vezes nós somos alcançados pelo Espírito, e de glória em glória, como a Bíblia diz, as coisas vão clareando, vão se iluminando, e as dúvidas vão sendo retiradas, e Deus vai fazendo a sua obra na nossa vida. E por vezes você que se prostrava diante de um santo, para rezar o terço, e ajoelhado diante dele, você começa a perceber que aquilo não tem mais valor, ou não tem valor nenhum. Não é, Nildinho? Não tem valor nenhum. Ou por vezes você vai perceber que a bebida e a droga que por vezes você usava e que era tudo para você, não soluciona a tua realidade e o teu problema. E você começa a perceber que aquilo ali são apenas coisas que enganam o coração. E você começa a perceber, quando a luz raia, a verdade que está diante de nós. Porque a luz do mundo começa a brilhar em nossas vidas. E é perfeito observar, irmãos, que aquele homem, ao se deparar com a luz, a Bíblia diz que ele trêmulo, ele vai agora se prostrar. Glória a Deus. É nesse momento, irmãos, que a obra do arrependimento, que traz ao homem o entendimento de quem ele é, porque a palavra de Deus vai dizer, lá em João 8, versículo 13, se não estou enganado, tá certo?
pedir que Ricardo coloque aí, que essa é a ação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o homem agora, compreendendo essa realidade, ele solicita uma luz, ele quer uma saída, essa luz brilha, a luz de Cristo, a luz que veio para a todo homem, como João diz no seu evangelho. Essa luz começa a raiar e esse homem agora não tem outra opção, não tem outra saída a não ser prostrar-se diante dessa luz. Se humilhar diante dessa luz, por vezes tremendo, por vezes em frangalhos, porque muitas vezes é assim que nós chegamos ao evangelho, que o homem chega, às vezes só o pó, só a grade, às vezes completamente consumido por causa das drogas, da bebida, da prostituição, de toda a realidade humana. O homem chega, humilha-se diante de Deus, só o pó. E aí vem a pergunta, irmãos, que deixamos no princípio. Compreenda a sua realidade, a sua miséria, a sua desgraça, a depravação, a condenação para a qual ele está caminhando. Ele faz, ele busca. É essa pergunta: como eu posso ser salvo? É essa pergunta que você fez um dia diante de angústia, diante de uma realidade que você não tinha como mudar, diante de um momento de arrependimento, de consciência do seu pecado. E a resposta, irmãos, é maravilhosa. E aí eu quero dizer, irmãos, que seja um ambiente natural, seja no sobrenatural na qual estamos caminhando, eu gostaria de dizer a você que Paulo, ele já estava no ambiente espiritual. Ele não estava no ambiente natural, talvez até o carcereiro estivesse, mas Paulo não estava, porque Paulo percebe muito claramente o que verdadeiramente está no coração daquele homem. Paulo entende que a pergunta que ele está fazendo não necessariamente está ligada apenas à sua vida física, mas a angústia que ele está sofrendo e da maneira com que ele se prostra. Paulo entende que há um desejo maior na vida daquele homem. E Paulo responde, irmãos, o básico, o principal, aquilo que eu e você devemos pregar quando alguém solicita de nós um escape, uma saída. Ele não diz assim: ó, sai da cadeia, deixa a gente sair, aí eu vou lá para a tua casa, gente, e aí eu vou explicar a você bem direitinho como é que funcionam as coisas, tá certo? E aí depois você vai entender. Não. Ele não diz assim: ó, faz o seguinte, a gente está fazendo uma reunião de oração lá na casa de Lídia. Amanhã vai ter oração lá, tá certo? Então aparece lá, porque aí vai ter alguém lá para, tá certo, te ensinar. Não, irmãos. Imediatamente Paulo dá a resposta única e definitiva: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo, sensível à voz do Espírito Santo, entendendo a realidade do homem, ele não faz arrudeios, ele diz: é agora, esse homem está preparado, então creia no Senhor Jesus Cristo, e você vai ser salvo, e não só você, será salvo você e a sua casa. E é impressionante, irmãos, percebemos que essa palavra, ela vai de encontro ao coração daquele homem. E no versículo 32, a Bíblia diz que ali mesmo, Paulo começa a pregar o evangelho para aquele homem que antes estava dormindo, que não estava nem aí para o louvor e a oração de Silas e de Paulo. Agora está o quê? Atento à voz da pregação. Glória a Deus, porque foi despertado pela obra maravilhosa do Espírito. E a Bíblia diz no versículo 32, e lhe pregaram a palavra de Deus, Paulo e Silas, e a todos de sua casa. Naquela mesma hora, irmãos, era de madrugada, irmãos, não era dia claro não, era de madrugada, porque o terremoto foi à meia-noite. Então, imagina-se aí que 2 ou 3 horas da manhã, eles estavam fazendo um culto e um discipulado. E a Bíblia diz que naquela mesma hora, naquela mesma noite, cuidando deles, lavou os vergões e açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Quem imaginava, irmãos, que uma noite que começou com a prisão, com açoites, com violência, com truculência, com homens de Deus lançados num lugar mais escuro daquela penitenciária, no cárcere interior, terminaria dessa forma? Nenhum de nós, porque essa não é uma obra nossa, irmãos, é uma obra do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aleluia.
E aqui, irmãos, eu queria fazer 3 observações para a gente caminhar para o final da mensagem. A primeira observação é para aquele que nessa noite está aqui e que talvez já tenha sido despertado pelo Espírito Santo para que enxergasse a sua própria realidade, entendesse que está faltando algo, que o vazio que está no seu ser não pode ser preenchido por qualquer coisa, que aquilo que tem muitas vezes deixado você sem dormir à noite não é algo natural, mas é sobrenatural. Eu queria falar para você que você está no lugar certo. E a resposta que eu tenho para você não é outra, a não ser a resposta que Paulo deu. Crê no Senhor Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo. Ele morreu numa cruz, Ele ressuscitou ao 3º dia para lhe dar vida, para não só dar vida a você, mas a toda a sua família, para tirar você desse calabouço, para tirar você das trevas, como nós escutamos na palavra de Deus lá em Colossenses, porque Ele tirou-nos do ambiente de trevas, do reino das trevas, para o maravilhoso reino do Filho do seu amor. Só Jesus Cristo pode fazer isso, e Ele está aqui nessa noite. E é necessário apenas, como disse Paulo, que você creia, irmãos. Assim como o Fabrício pregava hoje pela tarde no Parque da Criança, é necessário apenas crer. Você não precisa sacrificar, você não precisa fazer obras. Cristo chama como você está. E se essa é a sua realidade, em nome de Jesus, nessa noite eu te convido a crer. Somente crer em Jesus. E tudo isso que está acontecendo na sua vida, e toda treva será dissipada, e toda pergunta sem resposta será respondida, e a tua vida vai ganhar um novo sentido, como a vida do carcereiro, e a tua família vai ser transformada, não adiantando e não importando como ela esteja, ela vai ser modificada, para a glória e honra do Senhor Jesus. A segunda coisa é para você que já alcançou a salvação. É para você que já foi alcançado pelo Filho do amor, que é Jesus Cristo, que já foi retirado das trevas para a luz, que foi alcançado, você sabendo quem você é, que não merece essa salvação. Eu quero dizer a você, por que você está andando em tristeza? Por que seu coração está angustiado por coisas desse mundo? Por que você tem perdido tempo e se embaraçado com coisas banais e vãs desse mundo? Porque você tem perdido a sua alegria, e que por vezes nós perdemos a alegria, porque por vezes olhamos as circunstâncias. Eu quero perguntar a você por quê? Se você recebeu do Senhor Jesus o maior milagre que um homem pode receber, que é ser retirado da condenação eterna para a salvação. Nós precisamos demonstrar essa alegria, irmãos. Você foi tirado de um lugar de charco, você não merecia, mas o Deus amoroso e poderoso te encontrou, aleluias. E o que me chama a atenção nessa história, irmãos, e a história nossa, a minha, a sua, é que ninguém tinha interesse na salvação daquele carcereiro a priori. Nem Paulo entendia, mas Deus começa a procurar esse carcereiro ainda na Ásia. Quando Paulo queria ir para Mísia, Paulo queria ir para Bitínia, e Deus disse, não, você vai para Macedônia, porque tem alguém necessitando ser salvo lá. E Paulo obedece a voz de Deus e vem para Macedônia, e ali tem mulheres na beira do rio, e aí ele participa daquele momento de oração, mas a história vai dizer que Paulo queria seguir o caminho, talvez para outra cidade, ele não quisesse permanecer em Filipos, talvez quisesse permanecer para outra cidade, porque naquela cidade não tinha sinagoga, e ele gostaria de ir para outra onde tivesse, que era mais fácil, porque a ordem era pregar para os judeus, primeiramente. Entenda isso, mas a Bíblia diz que Lídia, perceba lá no versículo 15, que Lídia o constrangeu a ficar. Não foi Lídia que o constrangeu a ficar, foi o poder de Deus, porque havia uma alma a ser salva. Paulo não entendia meramente o que estava acontecendo, mas ele obedecia. E a Bíblia diz que ele ficou na casa de Lídia. E ali, ficando na casa de Lídia, ele começa a circular pela cidade e a pregar. E ele vem uma moça ao seu encontro, e começa ali a aplicar palavras que eram corretas, porque ela estava falando que aqueles homens estavam trazendo salvação, mas Paulo, com discernimento espiritual, ele vai entender que aquilo não é de Deus. E por causa da expulsão daquela moça, da libertação daquela moça, ele foi preso. Mas por que ele foi preso, irmãos? Porque Deus estava procurando um homem. Que coisa espetacular, que coisa maravilhosa, irmãos. Paulo saiu da Ásia, foi transportado quase
que por obrigação à Europa, ali no início na fronteira, na Macedônia, para uma cidade, ficou ali em Filipos, porque foi preso mesmo fazendo bem, porque Deus queria encontrar aquele carcereiro. Deus queria encontrar como encontrou você, quando ninguém mais dava valor, quando você mesmo não se dava valor, Deus te encontrou, irmãos. E aí tem um hino maravilhoso que diz, ó ousado amor, é um hino belíssimo. Ó impressionante é esse amor, ó infinito amor, eu não merecia, eu nada fiz por isso, mas Ele me encontrou. Ó ousado amor de Deus. Então, irmãos, a segunda observação é para você que alcançou a salvação. Não permita, irmãos, que as coisas desse mundo te tirem a alegria da salvação. Esse é o maior bem, irmãos. Essa é a preciosa promessa, a redenção da sua alma, porque os dias aqui são contados, por mais que viva um homem 100 e poucos anos, ele vai à sepultura, e o que vai valer depois da morte, irmãos, é o juízo que virá sobre ele, e o juízo vai ser determinante da seguinte maneira: você creu em Cristo, você está salvo; você não creu em Cristo, você está condenado. Então, se nós recebemos isso sem merecer, por esse Deus de amor, nós devemos glorificá-lo, louvar ao Senhor, bendizer, irmãos, nos alegrar, irmãos. Não deixemos que os sentimentos de ansiedade, de depressão, de tristeza por causa deste mundo nos levem a esquecer que nós somos a menina dos olhos de Deus. E Ele fez isso por amor, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque por mais belas que sejam as estrelas, elas não refletem a imagem e semelhança de Deus. Por mais bela que seja o sol, e a natureza, e os rios, e as cachoeiras, e os belos animais, elas não refletem a imagem e semelhança de Deus. Eu e você fomos feitos à imagem e semelhança, e é por isso que Ele está à sua procura, é por isso que Ele lhe encontrou. E em nome de Jesus eu te peço, não permita que os maus sentimentos, que os embaraços desse mundo retire de você a alegria, como uma vez retirou do salmista Davi. E ele clamou ao Senhor: Senhor, não retires de mim a tua alegria. E a terceira observação, irmãos, para encerrarmos essa noite, é para você que foi encontrado por Cristo e sabe o valor desta salvação, mas que tem no seu lar alguém que não foi alcançado ainda, que não foi salvo ainda. E assim como a preocupação que o carcereiro tinha, não só da sua morte, mas dos seus familiares, você também tem chorado, você tem orado ao Senhor, você tem muitas vezes planteado, você não tem dormido, você tem sofrido por causa daqueles que da sua casa que não foram salvos. Eu quero dizer a você que há uma coisa que você pode fazer. E eu queria que você voltasse no texto, no versículo 25. E o que é que estava acontecendo no versículo 25? Antes de tudo acontecer, o sobrenatural, a Bíblia diz que era meia-noite, e Paulo e Silas oravam e louvavam. E é isso que você pode fazer. O que você deve fazer, não pode, mas deve fazer, é continuar a sua jornada. E é isso que significa, irmãos. Você deve continuar a sua jornada de oração. Ah, mas faz 3 ou 4 anos que eu oro, mas nada acontece. Mas continue orando. Ah, mas eu já preguei a palavra, mas cada vez que eu prego, cada vez que eu falo, a coisa vai piorando. E deixa eu dizer uma coisa a você, irmãos: o homem não está tão distante de Deus que a sua mão não possa alcançá-lo. Então não se preocupe, que em última forma, irmãos, e de última forma o homem foge de Deus, mas para o próprio Deus, porque não tem para onde ele ir. Deus é soberano e é onisciente, é onipresente, está em todo lugar. E talvez você veja no seu lar pessoas, seu marido, sua mulher, filho, neto, seja quem for, caminhando por vezes mais para longe. E quanto mais você ora, mais para longe ele vai. Não se preocupe, irmãos. A obra do Espírito Santo está para acontecer. Continue orando, continue louvando ao Senhor, continue executando aquilo que o Senhor disse para você fazer. Continue testemunhando com a sua vida. E aguarde, porque você em si mesmo não tem o poder para isso, mas há um Espírito Santo, poderoso, soberano, que pode transformar o homem. Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi,
carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Agradeço a você, telespectador, que esteve conosco. Eu não tenho dúvidas que Deus falou profundamente ao seu coração. Quero agradecer também aqui ao Davi por sua palavra tão oportuna. E você vai encerrar comigo. Nós vamos encerrar juntos o programa ouvindo mais uma vez o Conjunto Coral Sarah Calley. Este coral do qual nós fazemos parte tem sido realmente uma bênção em nosso templo, em nossa igreja. E até amanhã, se Deus quiser. Você